E agora nós vamos dar entrada no nosso cérebro, para o assunto de hoje, que é o passo 2, né, Fluency Foundation, que é falando sobre números em inglês. What's your telephone number? Eu sei que você pode estar pensando, que coisa mais chata, uma professora começar dando aula de inglês com números, mas calma lá, quando eu comecei a fazer, né, curso de inglês, que entrei no básico, eles nos ensinavam do 1 ao 20, do 1 ao 50, isso não vai acontecer conosco, tá bom? Nós vamos aprender bem completinho os números em inglês, tá? E como a aula de hoje ela é apenas uma entrada, eu não vou dar uma explicação muito profunda, nós vamos apenas dar uma olhada nos números, como eles são em inglês, tá bom? E depois vocês vão assistir uns videozinhos, enfim, nas próximas aulas. Então vamos lá. What's your telephone number? What é até importante você já saber essa palavra. Na verdade, é what is, tá? What is. Algumas pessoas pronunciam mais com um Z. E aí, no inglês, eles abreviam muito, assim como no português, a gente também abrevia bastante, né? Mas para facilitar, eles abreviam. Então, ficou what's, tá? É a abreviação. E a pronúncia, eu vou colocar embaixo. Vocês podem colocar embaixo ou na frente, tanto faz. Vai ficar assim, what, tá? Com acento agudo aí, que eu não tenho aqui, vocês sabem. Mas vai ficar assim, what, que significa o que. O que é. O que é. Ou qual é. A gente vai ver a diferença no contexto, tá bom? Esse is aqui, ó, é o é, tá bom? O que é ou qual é. What é o que ou qual. What's your telephone number? Lembra do I love you? You é você. Your ou yours, mas a gente vai chegar lá, é seu, tá bom? Esse preto não ficou muito legal, né? Ficou muito escuro. Ó, seu. E a pronúncia é your, também com acento agudo ali, tá bom? Your, que significa seu. Eu coloco entre parênteses, mas vai atrapalhar um pouco ali a pronúncia, então pronto. E telephone number, eu acho que tá bem simples, né? Porque parece bastante com português, são cognatos. Telephone, telefone, number, número. Então a pergunta aqui é, qual é o seu número de telefone? What's your telephone number? E você vai ler junto comigo, você acha que tá muito pequenininho? Deixa eu aumentar um pouco. Os números em inglês. E aí eu vou falando a pronúncia e algumas dicas de como diferenciar também, tá bom? Então, ó, one. E aí, conforme eu leio e falo, né, pronuncio, você repita depois de mim, tá bom? Para ir praticando a pronúncia. Não assista as aulas só calado, sem falar nada, só assistindo aula. Eu fiz isso muito. Foi uma falha muito grande eu aprendendo outros idiomas, porque aí eu não exercitava a fala, tá bom? Então, faça nem que seja sozinho, né? Não tem ninguém te julgando, te observando. Vai falando sim em voz alta depois de mim, que vai te ajudar bastante. Então, one. E aí eu não preciso dizer o que significa, né? Porque o número tá aqui, ó. 1, 2, 3. Não se preocupe com o TH aqui, tá bom? 3. A gente vai aprender isso mais pra frente. 4. Tá vendo que a gente escreve for, mas pronuncia for. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegamos no 10, provavelmente você já sabia esses. A gente tem dois que são um pouquinho diferentes, que é o 11 e o 12. 11, 12. Aí, do 13 até o 19,
Você já entrou em lojas de departamentos no Brasil que tem roupas para mulheres, tem roupas para homens, para crianças e tem uma parte, geralmente, de roupa para adolescentes. Geralmente, eles escrevem assim lá nas roupas de adolescentes: teens, que é adolescentes, adolescentes em inglês, que são, né? Adolescentes em inglês. Aí você olha aqui, ó, tá vendo que do 13 até o 19 tem esse teen no final? Em inglês, né, ou nos Estados Unidos, é considerada uma criança até uma pessoa até os 12 anos, é uma criança. E dos 13 aos 19, sim, até os 19, você é considerado um adolescente. Então, dos 13 aos 19, a gente vai sempre ter o teen, porque é de adolescente, tá bom? E aí, nós vamos focar em pronunciar o teen no final dessas palavras para poder diferenciar depois de 30, 40, 50, vocês vão ver. Então, ó, 13, 13, tá? 14, 14, tem que falar o teen, não pode falar 40 e acabar ali, porque aí vai confundir com 40, 40. Enfim, sempre que tiver o teen, dá uma ênfasezinha no teen, tá bom? Isso é uma coisa que não me ensinaram, aprendi a duras penas. Então, 15, 15, 16, 16. Você percebeu que aqui ele está repetindo os números lá de cima, ó? Então, 13, olha como começa a palavra. É bem parecida com 3. 14, olha aqui, ó, 4, adolescente. Ó, 4 é o mesmo lá de cima de 4. 4, adolescente. Aqui também é quase um 5. 16, 6, adolescente. 16. Ó, 17. Olha o 7 aqui, de 7. 7, adolescente. 18, então 8, adolescente. 19 é um 9 mais um adolescente. Viu? Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí a gente entra na casa dos 20. Vocês vão ver, parece muita coisa, né? Nossa, coisa cheia de números, cheia de palavras. Mas é bem fácil. Se você aprendeu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, depois o resto é super fácil, porque você vai apenas acrescentar aqueles 9 primeiros números que você já sabe, do 1 ao 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom? Então aqui, ó, no inglês britânico, eles vão falar 20, 20, tá? Alguns americanos, mas depende muito do lugar. Mas lembra que eu falei pra vocês que geralmente no inglês era pra eu estar aqui. Geralmente no inglês, quando tem o T, eles pronunciam como se fosse R. Então, eles também pronunciam às vezes o R com som de N. Vai falar, como assim? Não se preocupa, que eu vou te dizer quando for, tá bom? Então, a pronúncia de 20 no inglês americano vai ser 20. É como se eles ou deletassem esse T ou colocassem um outro N. 20, tá? 20. E aí, daí pra frente, a gente vai usar sempre o 20. Do 20 a gente usa 20, e aí do 21 até o 29 a gente vai sempre começar com 20. Igualzinho no português, a gente fala 20, depois a gente fala 21, 22, 23, até o 29, né? No inglês vai ser a mesma coisa. Então, 20 ou 20, né? 21. Olha lá o 1 que você já conhece. 22, 23, 24, 25, 26. Vai pronunciando comigo, tá bom? 27, 28, 29. Aí a gente chega no 30. Aqui o T vai ter o som de R. Deixa eu deletar isso aqui. Ó. Ali, 30. Vai ter o som
de 30. Coloca um acentozinho ali no A, tá? Pra ver que não é tar, é 30. Ou no britânico, 30. Mas a gente vai pronunciar no americano 30. Lembra que eu falei que a gente tem que prestar atenção na hora que tá fazendo do 13 ao 19? 13. Por quê? Porque senão... Ah, 13. Porque senão a pronúncia vai ficar muito parecida com 30 e o 30, 40, 50, e aí a gente pode confundir outra pessoa quando a gente tá falando, se a gente não der ênfase no teen. Aconteceu muito comigo quando eu comecei. Eu chegava e as pessoas falavam, it's $30. E eu, é barato, é 30. Achando que era 13, e na verdade era 30. Ou ao contrário. Então, quanto mais claro você conseguir fazer esse teen, menos confusão você vai ter, tá bom? Porque olha a diferença. 13, 30. Até no jeito de você falar. Agora, se eu fosse falar esse 13 sem dar ênfase no teen, 13, a pessoa podia pensar que você estava falando um 30, né? Mas com um acento um sotaque um pouco mais britânico, tá? Então, sempre dê ênfase no teen. E aí aqui, se você conseguiu sotaque americano, é melhor ainda, porque aí faz uma diferença maior também. 30. E aí também, do 31 ao 39, a gente só vai repetir, então, 31, 32, 33, olha lá, os números que você já sabe, de 1 a 9. 34, 35, 36, 37, 38, 39. Chegou no 40. 40. Mesma coisa, se a gente não fizer o teen lá do 14, pode confundir com o 40. 40. Um acentinho agudo ali no for, para você lembrar. 40. Sotaque americano. 40, tá? E aí a mesma coisa, vai do 41 até o 49. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. A gente chegou no 50. 50. Vocês lembram, tem um cantor, né, que chama 50 Cents, uma coisa assim? 50 centavos. A gente usa muito a moeda de 50 centavos nos Estados Unidos, 50 cents. Tem uma outra que é ainda mais usada do que a de 50 centavos, que é a de 25, que a gente chama de outra coisa, não chama 25. Vocês vão aprender lá na frente. A gente não fala 25 centavos em inglês. Algumas pessoas, mas normalmente não. Aí a gente chegou no 50, né? Um dos mais fáceis é o 50, tá? E aí a gente vai também do 51, do 51 ao 59, repetindo a mesma coisa, só acrescentando os números que você já sabe lá do começo. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 55. Eu acho que eu já ouvi alguma coisa também a respeito de 55, de cantor, alguma coisa assim. 57, 58, 59. Pronto. Chegamos no 60. Que é o 60. Também não tem segredo. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Tá vendo que eles todos parecem muito com aqueles primeiros 9 números, né? Só que aí, ao invés de teen no final, eles têm ri, ou ti, o TY, ao invés do teen, de adolescente. Então, ó, 70 é 7, né, 7, mais o ti, tá? 70. Mesma coisa do 71 ao 79. 71, 72, 7. Aliás, o 70, deixa eu falar aqui pra vocês também, algumas pessoas pronunciam 70. 70, vão pronunciar 70. Então vai ficar assim, ó. Eu vou pronunciar como alguns americanos falam. Não todos.
Mais alguns. 71, 72, 73, 74, 75. Viu que o T substituiu por um outro N? 76, 77, 78, 7... ou 70 também, não tem problema, você pode falar. Ou 79, tá? Aí chegamos no 80, olha lá, a mesma coisa, é um 8, mais o TI, né? 80. Aqui, ó, o T vai ter som de R, tá? Aí vai do 80 ao 81 a 89, a mesma coisa, acrescentando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Mesma coisa. Olha o 90. É muito fácil porque tem um padrão. Vocês vão ver que tem um padrão. E aí ele vai seguindo esse padrão, entendeu? Não é uma coisa assim, tipo, um número totalmente diferente do outro, com uma regra totalmente diferente da outra, que complica. Não, tem um padrão. Isso é uma coisa muito legal de alguns idiomas. Acho que eu não falo de todos porque eu não conheço todos os idiomas, né? Mas dos que eu conheço, geralmente tem um padrão. Então facilita bastante quando a gente acha esse padrão. Olha lá, ó, 90 é um 9 mais o T, né? 90. 91 também pode ser pronunciado como se fosse um N. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Chegamos no 100. Então, o 100... Opa, tá difícil aqui, ó. 100 em inglês é 100. 100. Você não precisa falar sempre o one, tá bom? Que é de 100, né? No 1 não. No 200 para frente, você vai precisar sim. Então, do 200 para frente, você vai falar que você já sabe 2, 200, 300, 4, olha lá, o padrão. Sempre se repetindo, você vai só colocar os números que você já sabe de 1 a 9, mais o 100, que é de centena, tá bom? 400, 300, 500, 600, aí você já aprendeu as centenas. Mas aqui, ó, muitas vezes, não sei se você lembra de ter visto no meu Instagram, mas se você não viu, em inglês a gente usa o Azinho ou o AN para dar o mesmo sentido, o mesmo significado de one, que é a mesma coisa que ou uma em inglês. Então é muito comum que você ouça alguém falando 100, ao invés de 100. Geralmente quem fala 100 são pessoas que estão aprendendo inglês. Eles mesmos, eles falam geralmente 100, só o azinho, 100, e já sabe que é 100, tá bom? Porque esse azinho tem o significado de 1. Então, 100 times, 100 vezes, tá? E aí, olha aqui, ó. Se você quiser, assim, qualquer outro número que você quiser, de 100 até 200, você pode colocar 100, né, ou 100, e aí você vai colocar o número que você quiser. Então, por exemplo, 101, 101, 101, tanto faz. E aí você vai usar aquela tabelinha que a gente acabou de aprender. Ou você quer falar 150, 150, viu? 150. Ou você quer falar 148. Você já aprendeu 48? 140, 148. Olha lá. 148. Tá vendo que qualquer número que você quiser entre o 100 e o
E o 200 você já sabe. E aí você vai também seguir a mesma lógica para do 100 até o 1000. Porque, olha, se 100 é 100, 200 é 200, 300 é 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900. Então, qualquer coisa que você quiser falar dentro desses números, você consegue, que você já aprendeu. Então, vamos supor que você quer falar 859. Então, 859 em inglês. Parece um número absurdo, né? Mas a gente aprendeu que 800 é 800. Opa, 800. And, lembra do E? Em português a gente também fala 800, primeiro, né? A centena, 800. E 59, a mesma coisa no inglês. 800 and. Aí 59, a gente lembra que é 50. E como que é 9? 9. 859. Pronto. É bem fácil, tá? Terminou as centenas, a gente vai para os milhares, né? Ó. 1000. A mesma coisa. Para centena é sempre 100. E aí, ó, 1000. Lembra daquela música A Thousand Years? Que ela canta I have waited. Não, como que é? For 1,000 years, I'll love you for 1,000 more. Não sou cantora, tá? Ignorem. Mas ela fala lá sobre um milhar, né, de anos. Então, 1,000, mas ela não fala 1,000, ela fala 1,000 years, tá? Então, esse 1,000 vai ser sempre que você quiser falar algum número de 1000. Então, 1000, 2000, 3000, 1,000, 2,000, 3,000. Aí você fala, nossa, Priscila, não é difícil, porque eles têm um padrão, tá? Salve isso aqui, coloca no seu caderninho também. E aí, ó, você quer falar, né? 10.000. Você já sabe como é que fala 10. 10,000. 100.000. Você já sabe como é que fala 100, que é 100. Então, você pode falar 100,000 ou 100,000, tanto faz. Mas, aqui também, ó, eles ensinam porque é assim que a gente aprende corretinho ali no livro, né? Mas lembra que eu falei pra vocês? A maioria das pessoas não vai falar one, vai falar a, tá? O azinho. 800,000. Você quer falar 340 mil. 100,000. 340 mil. Olha só, a gente sabe que 1000 é 1000. Então, 340 mil. Como que é 300? 300. 300, And 40. 40. Comecei a duvidar de mim mesma. 340. 340. E 1000. Super fácil. 340,000. Quando a gente olha assim e fala, nossa, meu Deus, é um negócio enorme. Mas, você tá na primeira aula sua de inglês e você já tá falando o numerozão. Numerozão. Professores de português, me perdoem. Um número enorme que você sabe falar ele assim grandão porque você aprendeu desde ele pequenininho, a construção dele inteiro, entendeu? Então não é difícil. Se você chegasse e alguém falasse para você antes dessa aula, me fala aí como é que fala 479 mil em inglês, provavelmente ficaria, meu Deus, louquinho. Mas como você teve essa aula, você aprendeu, você vai começar de pouquinho. Quanto foi que eu falei? Já esqueci, ó, 479 mil. Então, você vai de pouquinho. Primeiro, 400. 4,000. A gente geralmente não pronuncia esse D no final, às vezes bem comidinho. 4,000.
400, né? Em português, 400 and 79. Como é 79 em inglês? 79. Opa, 9 e 1000, 1000. Então, opa, 400. Escrevi errado. Se vocês estiverem prestando atenção, já perceberam. Então, 400, 400, 79, 79, 1000, 1000, 479,000. Conseguiu? É muito legal quando a gente consegue um negócio que a gente achava que era bem difícil. Eu espero que você esteja tão animado quanto eu tô aqui. E aí chegou no 999. Olha isso aqui. 999. Peraí, 999.999 em inglês. Você vai falar, Priscila, aí foi demais. Não, olha lá, ó. 900 primeiro, né? 900. E 99. And 99. 999. 1000. Então, 1000. 999.000, português. Como a gente falaria depois do seguinte em português? 999.999. Lembra como que é o E? And. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. 999. 900. Basicamente, você vai copiar a mesma coisa que você fez ali, ó. Só não vai colocar o 1000 depois. Então, 999.999, em inglês, 999,999. Eu coloquei um bem grandão assim, só pra você ver que por mesmo que alguém tente te assustar, que você veja algum número muito grande que você se assuste, você sabe, você vai saber falar ele se você quebrar ele em pequenos pedaços e pensando como é em português e como seria em inglês. Lógico que isso no começo, mais pra frente, quando você tiver já, né, bem fluente, você não vai ficar precisando pensar como é em português. Eu fiz isso para explicar para vocês. Mas se alguém me apresentar hoje com um número grande desse, eu não preciso pensar como seria em português para eu fazer igualzinho ali, tá? Vocês vão chegar a esse nível, mas agora, sempre que você se deparar a um número muito grande que você acha difícil, lembre-se, não é difícil. Você só precisa quebrar ele em pequenos pedaços e pensar como eu faria em português. Eu só vou colocar ele a mesma estrutura em inglês, tá bom? Aí a gente chegou em 1 milhão. Opa! 1 milhão. É assim que é 1 milhão? É assim que é 1 milhão, né? Olha lá. É muito fácil, gente, porque milhão em inglês é million. É super fácil. Então, 1.500.000. Olha lá. 1 million. Você pode falar também a million, né? O azinho. A million. A million. Eu falei que seria 500.000, né? 1.500.000. A million and, ó, 1.500.000. Então, a million and 500 é 500. E como que é 1.000? 1,000. 1.500.000. Pronto. Acabou. Um negócio que parece tão gigantesco, você conseguiu. E mesmo se eu colocasse outros números aqui, eu sei que você conseguiria também, seguindo a lógica que a gente seguiu até agora, tá bom? E aí, depois de 1 milhão, você também sabe, qualquer outro número acima desse, dentro dos milhões, é só você usar essa tabelinha aqui que você já sabe. Então, 1 milhão, 2 milhões, 1 million, 2 million. Ó, 10 milhões, 10 million, 50 milhões, 50 million. Qualquer um desses daqui vocês conseguem colocar aqui. Aí, olha esse exemplo aqui, ó. 123.456.789. Olha aqui, ó, o que a gente aprendeu. 100, então é cento, ó, a centena. 123. 123.
Million, né? Porque tá na casa dos milhões. Million. 456. 400, do 400, né? Que é centena. And 56,000, porque aqui, ó, tá na casa dos milhares, né? E 789. 700, porque é 700, né? Centenas. And 89. E 89. Então, é um número que parece enorme. Na sua primeira aula de inglês, você já decodificou ele aqui, já quebrou ele, tá bom? Se parece que tá muito difícil, não se preocupe, tá bom? Essa é a primeira apresentação. Depois dessa aula aqui, pode ser que você pense, é muita coisa, eu vou esquecer. Não se preocupe que na próxima aula a gente tem várias musiquinhas simples, bem bobinhas, mas bem simples que vão ajudar o seu cérebro a absorver o que a gente aprendeu ali, tá bom? Então a aula de hoje é essa. Não perca as próximas, tá? Mesmo que você tenha achado difícil, não perca, faça, porque você vai ver ao final, quando a gente terminar os 7 passos, que não foi tão difícil assim. E na aula que nós vamos fazer sobre compreensão, aí eu vou ensinar você como falar os números de telefone, que alguns números mudam, tá? Como dizer a sua idade, como falar preços, enfim, usando números, tá? Então, eu te vejo na próxima aula.